E aí, pessoas, como vocês estão, seres? Bora para a leitura de A Gênese. Hoje a gente vai fazer a leitura de um local um pouquinho diferente, que eu acho que vocês já viram algumas vezes aí. A gente está na Pousada Atoll, que é um espaço terapêutico do amigo. E a gente vai fazer a leitura daqui hoje, né? Vamos continuar pra gente não ficar sem parar, sem a leitura. Sem parar mesmo, né? Eu vou só pegar por aqui, porque eu vou ter que usar o PDF, porque eu fiz o favor de esquecer o livro, então me perdoem aqui. E a gente estava lendo a parte que fala sobre o Espiritismo Consolador. Eu terminei na questão 44 no último vídeo e ia ter uma nota que o Allan Kardec escreveu, logo depois nós vamos passar para 45. Então eu gostaria de ler essa nota antes de continuar. Muitos pais deploram a morte prematura dos filhos para a educação deles, fizeram grandes sacrifícios e dizem consigo mesmos que foi tudo em pura perda. À luz do Espiritismo, porém, não lamentaria... Ai, vou aumentar só um pouco. Isso. À luz do Espiritismo, porém, não lamentariam esses sacrifícios e estariam prontos a fazê-los, mesmo tendo a certeza de que deveriam morrer seus filhos, porque sabem que se estes não aproveitam a vida, se estes não a aproveitam na vida presente, essa educação servirá, primeiro que tudo, para o seu adiantamento espiritual, e mais que serão aquisições novas para outra existência, e que, quando voltarem a este mundo, terão um patrimônio intelectual que os tornará mais aptos a adquirirem novos conhecimentos. Tais essas crianças que trazem ao nascer ideias inatas, que sabem, por assim dizer, sem que tenham aprendido na presente vida. Se os pais não têm a satisfação imediata de ver os filhos aproveitarem da educação que lhe deram, gozá-la-ão certamente mais tarde, quer como espírito, quer como homens. Talvez sejam eles, de novo, os pais desses mesmos filhos, que se apontam como afortunadamente dotados pela natureza e que devem as suas aptidões a uma educação precedente. Assim também, se os filhos se desviam para o mal pela negligência dos pais, estes podem vir a sofrer mais tarde desgostos e pesares que aqueles que lhes suscitarão em nova existência. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 21, perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Agora nós vamos passar para a questão 45. A primeira revelação teve a sua personificação em Moisés, a segunda no Cristo e a terceira não tem em indivíduo algum. As duas primeiras foram individuais, a terceira foi coletiva. Só um momento que eu vou fechar a janela aqui. Vamos voltar. As duas primeiras foram individuais e a terceira foi coletiva. Aí está um caráter essencial de grande importância. Ela é a coletiva no sentido de não ser feita ou dada como privilégio a pessoa alguma. Ninguém, por consequência, pode inculcar-se como seu profeta exclusivo. Foi espalhada simultaneamente sobre a terra a milhões de pessoas de todas as idades e condições, desde a mais baixa até a mais alta escalada, conforme essa predição registrada pelo autor em Atos dos Apóstolos. Entre aspas, nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e filhas profetizarão, e os mancebos terão visões, e os velhos, sonhos. Atos dos Apóstolos, capítulos 2, versículos 17 e 18. Então ela não proveio de nenhum culto especial a fim de servir um dia a todos de ponto de ligação. As duas primeiras revelações, sendo fruto do ensino pessoal, ficaram forçosamente localizadas, isso é, apareceram num só ponto, em torno do qual a ideia se propagou pouco a pouco, mas foram precisos muitos séculos para que atingissem as extremidades do mundo, sem mesmo invadirem inteiramente. A terceira tem isso de particular, não estando personificada em um só indivíduo.
queria fazer um teste que não deu certo para eu poder voltar a leitura. Vamos voltar então aqui, gente. A terceira tem isso de particular, não estando personificada em seu indivíduo, surgiu simultaneamente milhares de pontos diferentes, que se tornaram centros ou focos de radiação. Multiplicamos esses centros ou seus raios, se reúnem pouco a pouco, como círculos formados por uma multidão de pedras lançadas na água, de tal sorte que em dado tempo se acabarão por cobrir toda a superfície do globo. Nota de Allan Kardec. O nosso papel pessoal, no grande movimento de ideias que se separa pelo Espiritismo, que começa a operar-se, é o de um observador atento. Ai, péssimo ler no computador. É o de um observador atento, que estuda os fatos para lhe descobrir a causa e tirar-lhe as consequências. Confrontamos todos os que nos tem sido possível reunir, comparamos e comentamos as instruções dadas pelos espíritos em todos os pontos do globo e depois coordenamos metodicamente o conjunto. Em suma, estudamos e demos ao público o fruto das nossas indagações, sem atribuirmos aos nossos trabalhos o valor maior do que o de uma obra filosófica deduzida da observação e da experiência, sem nunca nos considerarmos chefes da doutrina, nem procurarmos impor as nossas ideias a quem quer que seja. Publicando-as, usamos de um direito comum, e aqueles que as aceitaram o fizeram livremente. Se essas ideias acharam numerosas simpatias, é porque tiveram vantagem de corresponder às aspirações de avultado número de criaturas, mas disso não colhemos vaidade alguma, dado que a sua origem não nos pertence. O nosso maior mérito é a perseverança e a dedicação à causa que abraçamos. Em tudo que fizemos, em tudo isso fizemos o que outro qualquer poderia ter feito aí como nós. Razão pela qual nunca tivemos a pretensão de nos julgarmos profeta ou Messias, nem ainda menos de nos apresentarmos como tal. Essa, uma das causas da rápida propagação da doutrina. Se ela tivesse surgido num só ponto, se fosse obra exclusiva de um homem, houvera formado seitas em torno dela, e talvez decorresse meio século sem que ela atingisse os limites do país onde começara, ao passo que após 10 anos já estendeu 10 raízes de um polo a outro. Esta circunstância inaudita na história das doutrinas lhe dá força excepcional e irresistível do poder de ação. De fato, se a perseguir em um ponto em determinado país, será materialmente impossível que a persigam em toda parte e em todos os países. Eu vou fazer uma pausa aqui rapidinho na leitura, só para fazer um adendo. É porque eu estou falando que é questão, né? Aqui não é nessa numeração, acho que a numeração não é de questão, tá? Eu vou parar de falar essa numeração, vocês me perdoem. Ou posso continuar, né? Porque fica às vezes fácil de localizar no livro, mas eu acredito que não há necessidade, tá? E eu vou seguir a leitura porque toda hora eu estou me confundindo como se fosse uma nova questão, e não é. Nós estamos dentro de um só capítulo. Voltando aqui, ele inclusive. Essa circunstância inaudita nas histórias da doutrina lhe dá força excepcional e irresistível de poder de ação. De fato, se perseguirem um ponto em determinado país, será materialmente impossível que a persigam em toda parte e em todos os países. Em contraposição a um lugar onde lhe embaraçem a marcha, haverá outros em que florescerá. Haverá 1000 outros em que florescerá. Ainda mais se a ferirem no indivíduo. Não poderão feri-la nos espíritos, que são a fonte de onde ela promana. Ora, como os espíritos então estão em toda a parte e existirão sempre, se por um acaso impossível conseguissem sufocar a doutrina espírita em todo o globo, ela reapareceria um pouco tempo depois. Porque reapareceria um pouco tempo depois, cadê? Porque repousa sobre o fato de que que está na natureza e não se podem suprimir as leis da natureza. Eis aí de que se devem persuadir aqueles que sonham com o aniquilamento do Espiritismo. Revista Espírita, fevereiro de 1865, em perpetuidade do Espiritismo.
Entretanto, disseminados os centros, poderiam ainda permanecer por muito tempo isolados uns dos outros, confinados, como estão em alguns países longínquos. Faltava entre eles uma ligação que os pusesse em comunhão de ideias com seus irmãos em crença, informando-os do que se fazia algures. Esse traço de união, que na antiguidade teria faltado ao espiritismo, hoje existe nas publicações que vão a toda parte, condensado sobre uma forma única, concisa e metódica, o ensino dado universalmente sobre as formas múltiplas e nas diversas línguas. As duas primeiras revelações só podiam resultar de um ensino direto. Como os homens não estivessem ainda bastante adiantados a fim de concorrerem para sua elaboração, elas tinham que ser impostas pela fé sobre a autoridade da palavra do Mestre. Contudo, notam-se entre as duas bem sensível diferença, devido ao progresso dos costumes e das ideias, se bem feitas ao mesmo povo e no mesmo meio, mas com 18 séculos de intervalo. A doutrina de Moisés é absoluta e despótica, não admite discussão e se impõe ao povo pela força. A de Jesus é essencialmente conselheira, é livremente aceita e só se impõe pela persuasão. Foi controvertida desde o tempo do seu fundador, que não desdenhava de discutir com seus adversários. A terceira revelação, vinda numa época de emancipação e madureza intelectual, em que a inteligência já desenvolvida não se resigna de representar papel passivo, em que o homem nada aceita às cegas, mas quer ver aonde o conduzem, quer saber o porquê e o como de cada coisa. Eu também. Tinha ela que ser ao mesmo tempo o produto de um ensino e um fruto de trabalho da pesquisa e do livro-exame. Os espíritos não ensinam senão justamente o que é mister para guiar o homem no caminho da verdade, mas abstém-se de revelar que ele, homem, pode descobrir por si mesmo, deixando-lhe o cuidado de discutir, verificar e submeter tudo ao cadinho da razão, deixando mesmo muitas vezes que adquira a experiência à sua custa, fornecendo-lhe o princípio e os materiais. Cabe ao homem aproveitá-los e pô-lo em prática. Isso está no item 15 do Livro dos Espíritos. Tendo sido os elementos da revelação espírita ministrados simultaneamente em muitos pontos a homens de todas as condições sociais e de diversos graus de instrução, é claro que as observações não podiam ser feitas em toda parte com o mesmo resultado, que as consequências a tirar de dedução das leis que regem esta ordem de fenômenos, em suma, a conclusão sobre que haviam de firmar-se as ideias, não podiam sair senão do conjunto e da correlação dos fatos. Ora, cada centro isolado, circunscrito dentro de um círculo restrito, não vendo as mais das vezes, não sendo uma ordem particular de fatos, não raro contraditórios na aparência, geralmente provindos de uma mesma categoria de espíritos e, ao demais, embaraçados por influências locais e pelo espírito de partido, se achava a impossibilidade material de abranger tudo o que ocorre, e por isso mesmo, incapaz de conjugar as observações isoladas a um princípio comum, apreciando cada qual os fatos sob o ponto de vista dos seus conhecimentos e crenças anteriores ou da opinião particular dos espíritos que se manifestassem. Bem cedo teriam surgido tantas teorias e sistemas quanto fossem os centros, todos incompletos por falta de elementos de comparação e exame. Numa palavra, cada qual se teria imobilizado na sua revelação parcial, julgando possuir toda a verdade e ignorando que em outros lugares se obtinha mais ou melhor. Além disso, convém notar que, em parte alguma, o ensino espírita foi dado integralmente. Ele diz respeito a tão grande número de observações, a assuntos tão diferentes, exigindo conhecimentos e aptidões mediúnicas especiais, que impossível era acharem-se reunidas no mesmo ponto todas as condições necessárias. Tendo o ensino em que ser coletivo e não individual, os espíritos dividiram o trabalho, disseminando os assuntos de estudo e observação, como em algumas fábricas, a confecção de cada parte de um mesmo objeto é repartida por diversos operários. A dona Aline acabou de receber uma confirmação aqui. Eu tô lendo com vocês, isso já tinha sido me dito. Juro.
Não juro, não juro não, que a gente não precisa, né? Mas assim, foi muito interessante ver essa parte aqui agora. Vou até relê-la. Tendo o ensino de ser coletivo e não individual, os espíritos dividiram o trabalho, disseminando os assuntos de estudos e observação em algumas fábricas. A confecção de cada parte de um mesmo objeto é repartida por diversos operários. Isso explica as religiões, isso explica as entidades de diferentes formas, os seres de diferentes formas, que trabalham de diferentes maneiras, com diferentes coisas. O espiritismo é complexo até hoje, gente. A espiritualidade, não o espiritismo, né? Eu tô só lendo, vamos lá. Volta. Hoje é dia. A revelação. Hoje é dia. A revelação fez-se assim parcialmente em diversos lugares e por uma multidão de intermediários, e é dessa maneira que ela prossegue ainda, pois que nem tudo foi revelado. Cada centro encontra nos outros centros o complemento do que obtém, e foi o conjunto, a coordenação de todos os ensinos parciais que constituíram a doutrina espírita. Era, pois, necessário grupar os fatos espalhados para lhes aprender a correlação, reunir os documentos diversos, as instruções dadas pelos espíritos sobre todos os pontos e sobre todos os assuntos, para comparar, analisar, estudar as analogias e as diferenças. Vindo as comunicações de espíritos de todas as ordens, mais ou menos esclarecidos, era preciso apreciar o grau de confiança que a razão permitia conceder-lhes, distinguir as ideias sistemáticas individuais ou isoladas das que tinham sanção do ensino geral dos espíritos, as utopias das ideias práticas, afastar as que não eram notoriamente desmentidas pelos dados da ciência positiva e lógica, utilizar igualmente os erros, as informações fornecidas pelos espíritos, mesmo da mais baixa categoria, para o conhecimento do estado do mundo invisível, e formar com isso todo um homogêneo. Era preciso, numa palavra, um centro de elaboração, independente de qualquer ideia preconcebida, de todo o preconceito da seita resolvido aceitar a verdade tornar evidente, embora contrária às opiniões pessoais. Esse centro se formou por si mesmo, pela força das coisas e sem desígnio premeditário. Uma nota de Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, a primeira obra que levou o espiritismo a ser considerado um ponto de vista filosófico pela dedução das consequências morais dos fatos, que considerou todas as partes da doutrina, tocando nas questões mais importantes que ela suscita, foi desde o seu aparecimento o ponto de união para o qual convergiram espontaneamente os trabalhos individuais. É notório que da publicação desse livro data a era do espiritismo filosófico, que até então era conservado no domínio das experiências curiosas. Se esse livro conquistou as simpatias da maioria, porque exprimiu os sentimentos dela, correspondia às suas aspirações e encerrava também a confirmação e a explicação racional do que cada um obtinha em particular. Se ele estivesse em desacordo com o ensino geral dos espíritos, teria caído no descrédito e no esquecimento. Ora, qual foi aquele ponto de convergência? De certo, não foi o homem, que nada vale por si mesmo, que morre e desaparece, mas a ideia, que não fenece quando emanada de uma fonte superior ao homem. Voltando à leitura normal, depois da nota, seria o parágrafo 53, não, questão 53 aqui, né? Continuando o número 53 aqui. Vou falar isso mais não, gente. Vou deixar quieto esse número aqui. Sério, né? Acho que fica melhor pra gente dar uma leitura, porque senão eu ando lendo muito código, tá? Bagunçando minha mente. De todas essas coisas, originou-se dupla corrente de ideias, umas dirigindo-se das extremidades para o centro, outras encaminhando-se do centro para a circunferência. Desse modo, a doutrina caminhou rapidamente para a unidade, malgrado a diversidade das fontes de onde promanou. Os sistemas divergentes ruíram pouco a pouco devido ao isolamento de que ficaram diante da ascensão da opinião da maioria, na qual encontraram repercussão simpática. Desde então, uma comunhão de ideias se estabeleceu entre os diversos centros parciais. Falando a mesma linguagem espiritual, eles se entendem e se estimam, de um extremo a outro do mundo.
Sentiram-se assim mais fortes os espíritas, lutaram com mais coragem, caminharam com passo mais firme, desde que não mais se viram isolados, desde que perceberam um ponto de apoio, um laço a prendê-los à grande família. Não mais lhe pareceram singulares, anormais e nem contraditórios os fenômenos que se presenciavam, desde que puderam conjugá-los às leis gerais de harmonia, perceber no piscar de olhos a toda a obra e descobrir um fim grandioso e humanitário em todo o conjunto. Uma nota. Se espontânea concentração de forças dispersas deu lugar a uma amplíssima correspondência, monumento único no mundo, quadro vivo da verdadeira história do espiritismo moderno, em que se refletem ao mesmo tempo os trabalhos parciais, os sentimentos múltiplos nascidos da doutrina, dos resultados morais, das dedicações, dos desfalecimentos, arquivos preciosos para a posteridade que poderá julgar os homens e as coisas por meio de documentos autênticos. Em presença desses testemunhos irrecusáveis, a que se reduzirão com o tempo todas as falsas alegações, as difamações da inveja e do ciúme? Isso é uma nota de Allan Kardec. Significativo testemunho, tão notável quanto tocante, dessa comunhão de ideias que se estabeleceu entre os espíritas, pela conformidade de suas crenças, são os pedidos de preces que nos chegam dos mais distantes países, desde o Peru até as extremidades da Ásia, feito por pessoas de religiões e nacionalidades diversas, às quais nunca vimos. Não é isso um prelúdio da grande unificação que se prepara? Não é a prova de que por toda parte o espiritismo lança raízes fortes? Digno de nota é que todos os grupos que se têm formado com a intenção premeditária de cindir proclamando princípios divergentes, e de tantos outros que, apoiando-se em razões de amor próprio ou de outras quaisquer, para não parecer que se submetem à lei comum e por considerarem-se forte o bastante para caminhar sozinhos, julgando-se possuidores de luzes suficientes para prescindirem de conselhos, nenhum chegou a constituir uma ideia que fosse preponderante e viável. Todos se extinguiram ou vegetaram na sombra. Nem de outro modo poderia ser dado que, para se exalçarem, em vez de se esforçarem por proporcionar maior soma de satisfações, esses grupos discordantes rejeitavam os princípios da doutrina, precisamente os mais atraentes que há nela. O de mais consolador, de encorajador, de mais racional ela contém. Se tivessem compreendido as forças dos elementos morais que lhe constituíram a unidade, não se teriam embalado com ilusões quiméricas. Ao contrário, tomando como se fosse o universo um pequeno círculo que constituíam, não viram nos seus novos adeptos mais do que uma camarilha facilmente derrubável por outra contrária. Era equivocar-se de modo singular no tocante aos caracteres essenciais da doutrina espírita, e semelhante ao erro, só decepções podia acarretar. Em lugar de romperem a unidade, quebraram um único laço que lhes podia dar força e vida. Veja-se na Revista Espírita, em abril de 1866, o Espiritismo sem os Espíritos e o Espiritismo Independente. Mas como se há de saber se um princípio é ensinado por toda parte ou se apenas exprime uma opinião pessoal? Não estando os grupos isolados em condições de saber o que se dizia alhures, necessário se fazia que um centro reunisse todas as instruções para proceder uma espécie de apuro das vozes e transmitir a todos a opinião da maioria. Nenhuma ciência existe que haja saído prontinha do cérebro de um homem. Todas, sem exceção, são frutos de observações sucessivas, apoiadas em observações precedentes, como sobre um ponto conhecido para chegar ao desconhecido. Foi assim que os espíritos procederam com relação ao espiritismo. Daí o ser gradativo o ensino que ministram, pois eles não enfrentam as questões senão à medida que os princípios sobre que hajam de apoiar-se estejam suficientemente elaborados e amadurecidos, e amadurecida a opinião para os assimilar.
É mesmo de notar-se de todas as vezes que os centros particulares têm querido tratar de questões prematuras. Não obtiveram mais do que respostas contraditórias, nada concludentes, quando ao contrário, chega o momento oportuno, o ensino se generaliza e se unifica quase na universalidade dos centros. Chega para todos, chega para todos. Esse é o segredo. Buscar se tem mais alguém sabendo de algo que você recebeu. Livre, cala a boca. Há, todavia, capital diferença entre a marcha do espiritismo e das ciências. Há de que estas não atingiram o ponto que alcançaram, senão após longos intervalos, ao passo que alguns anos bastaram ao espiritismo, quando não a galgar o ponto culminante, pelo menos a recolher uma sombra de observações bem grande para formar uma doutrina. Decorre desse fato ser inumerável a multidão de espíritos que, por vontade de Deus, se manifestaram simultaneamente, trazendo cada um contingente dos seus conhecimentos. Resultou daí que todas as partes da doutrina, em vez de serem elaboradas sucessivamente durante vários séculos, foram quase ao mesmo tempo. Em alguns anos apenas é que bastou reuni-las para que se estruturassem num todo. Quis Deus fosse assim, primeiro, para que o edifício mais rapidamente chegasse à conclusão, em seguida, para que se pudesse, por meio da comparação, conseguir uma verificação, a bem dizer imediata e permanente, da universalidade do ensino, pois nenhuma de suas partes tem valor nem autoridade, a não ser pela sua conexão com o conjunto, devendo todas harmonizar-se, achando cada uma o devido lugar e vindo cada uma na hora oportuna. Outra nota de Allan Kardec. Esse o objeto das nossas publicações, que se podem considerar o resultado de um trabalho de despojamento e renúncia. Nelas, todas as opiniões são discutidas, mas as questões não são apresentadas em forma de princípios, somente depois de haverem recebido a consagração de todas as comprovações, as quais lhe podem imprimir força de lei e permitir afirmações. Eis porque não preconizamos levianamente nenhuma teoria, e é nisso exatamente que a doutrina, decorrendo do ensino geral, não representa de modo algum o produto de um sistema pré-concebido. É isso que constitui a sua força e lhe garante o futuro. Voltando à leitura geral, não confiando a um único espírito o encargo de promulgar a doutrina, quis Deus também que assim o mais pequenino como o maior, tanto entre os espíritos quanto entre os homens, trouxesse a sua pedra para o edifício, a fim de estabelecer entre eles um laço de solidariedade cooperativa, que faltou a todas as doutrinas decorrentes de um tronco único. Por outro lado, dispondo do espírito, como todo homem, apenas limitada a soma de conhecimentos, não estavam eles aptos individualmente a tratar, ex professo, das inúmeras questões que o espiritismo abrange. Ex professo é uma locução latina que significa como professor, magistralmente, com verdadeiro conhecimento de causa. Eu vou voltar, porque aí a gente não perde, né, se a gente for fazendo assim, esses significados. Das inúmeras questões que o espiritismo abrange, né? Essa ainda é uma razão porque, em cumprimento dos desígnios do Criador, não podia a doutrina ser obra de nenhum só espírito, nem de um só médium. Tinha que emergir da coletividade dos trabalhos comprovados uns pelos outros. Um último caráter da revelação espírita, a ressaltar das condições mesmas em que ela se produz, é que, apoiando-se em fatos, a doutrina tem que ser, e não pode deixar de ser, essencialmente progressiva como todas as ciências de observação. Pela sua substância, alia-se a ciência que, sendo a exposição das leis da natureza com relação a certa ordem de fatos, e não pode ser contrária às leis de Deus, autor daquelas leis. As descobertas que a ciência realiza, longe de o rebaixarem, glorificam a Deus, unicamente destroem o que os homens edificaram sobre as falsas ideias que formaram de Deus. O Espiritismo, pois estabelece como princípio absoluto somente o que se acha evidentemente demonstrado, ou que ressalta logicamente da observação, entendendo-se com todos os ramos da economia social, aos quais
dá o apoio de suas próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que sejam, desde que haja assumido o estado de verdadeiras práticas e abandonado o domínio da utopia, sem o que o espiritismo se suicidaria. Deixando de ser o que é, mentiria à sua origem e ao seu fim providencial. Caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Qual a utilidade da doutrina moral dos espíritos? Uma vez que não se difere da do Cristo, precisa o homem de uma revelação? Não pode achar em si próprio tudo que lhe é necessário para conduzir-se? Do ponto de vista moral, é fora de dúvida que Deus outorgou ao homem um guia, dando-lhe a consciência que lhe diz: não faças a outrem o que não quererias que te fizessem. A moral natural está positivamente escrita no coração dos homens, porém, sabem todos lê-la nesse livro? Nunca lhe desprezaram os sábios preceitos? Que fizeram da moral do Cristo? Como a praticaram aqueles mesmos que a ensinam? Não se retornou ela letra morta ou bela teoria, boa para os outros e não para si? Reprováveis que um pai repita aos seus filhos 10 vezes, 100 vezes as mesmas instruções, desde que eles não as sigam? Por que haveria Deus de fazer menos do que um pai de família? Por que não enviaria de tempos a tempos mensageiros especiais aos homens para lhes lembrar os deveres e conduzi-los a um bom caminho, quando destes se afastam? Para abrir os olhos da inteligência aos que os trazem fechados, assim como os homens mais adiantados enviam missionários aos selvagens e aos bárbaros? A moral que os espíritos ensinam é a do Cristo, pela razão de que não há outra melhor. Mas então de que serve o ensino oferecido por eles, se apenas repisam o que já sabemos? Outro santo se poderia dizer da moral do Cristo que já era ensinada por Sócrates e Platão, 500 anos antes, e em termos quase idênticos. O mesmo se poderia dizer também das de todos os moralistas, que nada mais fazem do que repetir a moral em todos os tons e sob todas as formas. Pois bem, os espíritos vêm, muito simplesmente, aumentar o número dos moralistas, com a diferença de que, manifestando-se por toda parte, tanto se fazem ouvir na choupana como no palácio, assim pelos ignorantes como pelos instruídos. Nota de Allan Kardec. Diante de declarações tão nítidas e tão categóricas, quais as que se contêm neste capítulo, caem por terra todas as alegações de tendências ao absolutismo e à autocracia dos princípios, bem como todas as falsas assimilações que algumas pessoas prevenidas ou mal informadas emprestam à doutrina. Não são novas, aliás, essas declarações. Temo-las repetido muitíssimas vezes nos nossos escritos, para que nenhuma dúvida persista a tal respeito. Elas, ao demais, assinalam o verdadeiro papel que nos cabe, único que ambicionamos, o de mero trabalhador. Exatamente. O que o ensino dos espíritos acrescenta à moral no Cristo é o conhecimento dos princípios que regem as relações entre os mortos e os vivos. Princípios que contemplam as noções vagas que se tinham da alma, do seu passado e seu futuro, dando por sanção a doutrina cristã e as próprias leis da natureza. Com o auxílio de novas luzes que o espiritismo e os espíritos espargem, o homem compreende a solidariedade que o liga a todos os seres. A caridade e a fraternidade se tornam uma necessidade social, e ela se faz por convicção, o que fazia unicamente por dever, e o faz melhor. Continuando. Ai, credo. Somente quando praticarem a moral do Cristo, poderão os homens dizer que não mais precisam de moralistas encarnados ou desencarnados. Deus, então, não lhe o mais enviará.
Uma das questões mais importantes entre as propostas no começo desse capítulo é a seguinte: que a autoridade tem a revelação espírita, uma vez que emana de seres de limitadas luzes e que não são infalíveis? A objeção seria ponderosa se essa revelação consistisse apenas no ensino dos espíritos, se deles exclusivamente devêssemos receber e houvéssemos de aceitá-los de olhos fechados. Essa é a questão 57. Ela perde, porém, todo o valor, desde que o homem concorra para a revelação com seu raciocínio e seu julgamento, desde que os espíritos se limitam a pôr o homem no caminho das deduções que ele pode tirar da observação dos fatos. Ora, as manifestações das suas mais inumeráveis modalidades são fatos. O homem as estuda para lhes deduzir a lei que as rege, auxiliado nesse trabalho por espíritos de todas as categorias, que são mais colaboradores do que reveladores no sentido usual do termo. Ele lhe submete os dizeres ao controle da lógica e do bom senso. Dessa maneira, o homem se beneficia dos conhecimentos especiais que os espíritos dispõem pela posição em que se acham, sem abdicar do uso da própria razão. Sendo os espíritos as almas dos homens, comunicando-nos com eles, não saímos da condição de humanidade. A circunstância capital a considerar-se: os homens de gênio, que foram condutores da humanidade, vieram do mundo dos espíritos e para lá voltaram ao deixar a terra. Dado que os espíritos podem se comunicar com os homens, esses mesmos gênios podem dar-lhes instruções sobre forma espiritual, como o que fizeram em forma de corpórea. Podem instruir-nos depois de terem morrido, tal qual faziam quando vivos. Apenas são invisíveis em vez de serem visíveis. Essa é a única diferença. Não devem ser menores do que eram a experiência e o saber que possuem. Se a palavra deles, como homens, tinha autoridade, ele não pode ter diminuído somente por estarem no mundo dos espíritos. Então, não podemos duvidar deles, né? 58. Mas nem só os espíritos superiores se manifestam, fazem-no igualmente de todas as categorias, e preciso era que assim acontecesse, para iniciarmos no que nos respeita ao verdadeiro caráter do mundo espiritual, apresentando-nos este por todas as suas faces. Daí resulta serem mais íntimas as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, e mais evidente a conexidade entre os dois. Vemos assim mais claramente de onde procedemos e para onde iremos. Esse é o objetivo essencial das manifestações. Todos os espíritos, pois qualquer que seja o grau da elevação em que se encontrem, alguma coisa nos ensinam. Cabe-nos, porém, a nós, visto que eles são mais ou menos esclarecidos, discernir o que há de bom ou de mal, que nos digam e tirar do ensino o que nos deem o proveito possível. Ora, todos, quaisquer que sejam, podem nos ensinar ou revelar coisas que ignoramos e que sem ele nunca saberíamos. 59. Os grandes espíritos encarnados são, sem contradita, individualidades poderosas, mas de ação restrita e lenta à propagação dos seus ensinamentos. Viesse um só dentre eles, embora fosse Elias ou Moisés, Sócrates ou Platão, revelar nos tempos modernos aos homens as condições do mundo espiritual, quem provaria a veracidade das suas asserções nessa época de ceticismo? Não o tomariam por sonhador ou utopista? Mesmo que fosse verdade absoluta o que dissesse, séculos se escoariam antes que as massas humanas lhe aceitassem as ideias. Deus, em sua sabedoria, não quis que assim acontecesse, quis que o ensino fosse dado pelos próprios espíritos, não por encarnados, a fim de que aqueles convencessem da sua existência a estes últimos, e quis que isso ocorresse por toda a terra simultaneamente, quer para que o ensino se propagasse com maior rapidez, quer para que, coincidindo em toda parte, constituísse uma prova da verdade, tendo assim cada um meio de convencer-se a si próprio. Os espíritos não se manifestam para 60. Os espíritos não se manifestam para libertar do estudo e das pesquisas o homem, nem para lhe transmitir uma ciência pronta. Com relação ao que o homem pode achar por si mesmo, eles o deixam entregue às suas próprias forças. Isso sabem hoje perfeitamente os espíritas. De há muito, a experiência há demonstrado ser errôneo atribuir-se aos espíritos todo o saber e toda a sabedoria, e bastaria dirigir-se ao primeiro espírito que se apresente para conhecer todas as coisas. Saído da humanidade, os espíritos constituem uma de suas faces.
Assim como na terra, entre eles, há os superiores e os vulgares. Muitos deles, pois, científica e filosoficamente, sabem menos do que certos homens. Eles dizem o que sabem, nem mais nem menos. Do mesmo modo ocorre com os homens. Os espíritos mais adiantados podem instruir-nos sobre maior porção de coisas, dar-nos opiniões mais judiciosas do que os atrasados. Pedir o homem conselhos aos espíritos não é entrar em entendimento com potências sobrenaturais, é tratar com seus guias, com aqueles que mesmo a quem ele se dirigia nesse mundo físico, aos seus parentes, seus amigos ou a indivíduos mais esclarecidos que ele. Disto é que importa que se convençam todos, e é o que ignora os que, não tendo estudado o espiritismo, fazem ideia completamente falsa da natureza do mundo dos espíritos e das relações com a além-túmulo. 61. Qual então a utilidade dessas manifestações, ou se o proferirem dessa revelação, uma vez que os espíritos não sabem mais do que nós, ou não dizem tudo o que sabem? Primeiramente, como já declaramos, eles se abstêm de nos dar o que podemos adquirir pelo trabalho. E, em segundo lugar, há coisas cuja revelação não lhes é permitida, porque o grau do nosso adiantamento não as comporta. Afora isso, as condições da nova existência em que se acham lhes dilatam o círculo das percepções. Os espíritos veem o que não viam quando estavam na terra. Libertos dos entraves da matéria e dos cuidados da vida corpórea, julgam as coisas de um ponto de vista mais elevado, portanto, mais são. A sua perspicácia abrange mais vasto horizonte, compreendem seus erros, retificam suas ideias e desembaraçam os prejuízos humanos. É nisso que consiste a superioridade dos espíritos com relação à humanidade corpórea. E daí vem a possibilidade de serem seus conselhos segundo o grau de adiantamento que alcançaram, mais judiciosos e desinteressados do que os dos encarnados. O meio em que se encontram lhes permite, ademais, iniciar-nos nas coisas que ignoramos, relativas à vida futura e que não podemos aprender no meio em que estamos. Até o presente momento, o homem apenas formulara hipótese sobre o seu porvir. Tal razão, porque suas crenças a esse respeito se fracionaram em tão numerosos e divergentes sistemas, desde o niilismo até as concepções fantásticas do inferno e do paraíso. Hoje são testemunhas oculares. Os próprios autores da vida além túmulo, que nos vêm dizer que é essa vida o que só eles podiam fazer. Suas manifestações, conseguintemente, serviram para dar-nos a conhecer o mundo invisível que nos rodeia e do qual nem suspeitávamos, e só esse conhecimento seria de capital importância, supondo que nada mais pudessem os espíritos ensinar-nos. Se fordes a um país que ainda não conheçais, recusarei as informações que vos deu o mais humilde capônio que encontrardes? Deixareis de interrogá-lo sobre o estado dos caminhos simplesmente por ser ele um camponês? Certamente não esperareis obter por seu intermédio esclarecimentos de grande alcance, mas de acordo com o que ele é na sua esfera, poderá sobre alguns pontos informar-vos melhor do que um sábio que não conhece o país. Tirareis das suas indicações deduções que ele próprio não tiraria, sem que, por isso, deixe de ser um instrumento útil a nossas observações, embora apenas servisse para nos informar acerca dos costumes dos camponeses. Outro tanto se dá no que concerne as pessoas, no que concerne as nossas relações com os espíritos, entre os quais o menos qualificado pode servir para nos ensinar alguma coisa. Uma comparação vulgar tornará ainda melhor e compreensível a situação. Parte para destino longínquo um navio carregado de emigrantes. Leva homens de todas as condições, parentes e amigos dos que ficam. Vem-se saber que esse navio naufragou. Nenhum vestígio resta dele, nenhuma notícia chega sobre sua morte. Acredita-se que todos os passageiros pereceram e o luto penetra em todas as suas famílias. Entretanto, a equipagem inteira, sem faltar um único homem, foram ter a uma ilha desconhecida, abundante e fértil, onde todos passam a viver ditosos sobre um céu clemente. Ninguém, todavia, sabe disso.
Ora, um belo dia outro navio aporta a essa terra e lá encontra são e salvos os náufragos. A feliz nova se espalha com a rapidez de um relâmpago. Exclamam todos: não estão perdidos nossos amigos, e rendem graças a Deus. Não podem ver uns aos outros, mas correspondem-se, permutam-se demonstrações de afeto. Assim a alegria substitui a tristeza. Tal imagem da vida terrena e da vida além túmulo, antes e depois da revelação moderna, tal imagem da vida terrena e da vida de além túmulo, antes e depois da revelação moderna. A última, semelhante ao segundo navio, nos traz a boa nova da sobrevivência dos que não nos são caros e a certeza que a eles nos reuniremos um dia. Deixa de existir a dúvida sobre a sorte deles e a nossa. O desânimo se desfaz diante da esperança. Outros resultados fecundam essa revelação. Achando madura a humanidade para penetrar o mistério do seu destino e contemplar a sangue frio novas maravilhas, permitiu Deus que fosse erguido o véu em que ocultava o mundo invisível ao mundo visível. Nada tem de extra-humano as manifestações. É a humanidade espiritual que vem conversar com a humanidade corporal e dizer-lhe: nós existimos. Logo, o nada não existe. Eis o que somos e o que sereis. O futuro vos pertence, como a nós. Caminhais nas trevas. Vimos clarear-vos o caminho e traçar-vos o roteiro. Andais ao acaso, vimos apontar-vos a meta. A vida terrena era para vós tudo, porque nada vieis além dela. Vimos dizer-vos, mostrando a vida pela espiritual. A vida terrestre nada é. A vossa visão se detinha do túmulo. Nós vos desvendamos para lá deste esplêndido horizonte. Não sabíeis porque sofreis na terra. Agora, no sofrimento, vedes a justiça de Deus. O bem nenhum fruto aparente produzia para o futuro. Doravante, ele terá uma finalidade e constituirá uma necessidade. A fraternidade, que não passava de bela teoria, assenta agora numa lei da natureza. Sob o domínio da crença de que tudo acaba com a vida, a imensidade é o vazio, o egoísmo reina soberano entre vós e a vossa palavra de ordem é cada um por si. Com a certeza do porvir, os espaços infinitos se povoam ao infinito. E em parte alguma ao vazio e à solidão. A solidariedade liga todos os seres a quem e além da tumba. É o reino da caridade sobredivisa, um por todos e todos por um. Enfim, ao termo da vida, dizíeis um eterno adeus aos que vos são caros. Agora dir-lhe-eis, até breve. Tais são, em resumo, os resultados da revelação nova, que veio encher o vácuo e a incredulidade cavara, levantar os ânimos abatidos pela dúvida ou pela perspectiva do nada e imprimir a todas as coisas uma razão de ser. Carecerá de importância esse resultado apenas porque os espíritos não vêm resolver problemas da ciência, dar saber aos ignorantes e aos preguiçosos os meios de enriquecerem sem trabalho? Nem só, entretanto, à vida futura dizem respeito os frutos que o homem deve colher da nova revelação. Ele os saboreará a terra pela transformação que essas novas crenças hão de necessariamente operar o seu caráter, nos seus gostos, nas suas tendências e, por consequente, nos hábitos das relações sociais. Pondo fim ao reino do egoísmo, do orgulho e da incredulidade, as novas crenças preparam o do bem, que é o reino de Deus, anunciado pelo Cristo. Nota de Allan Kardec. A anteposição do artigo à palavra Cristo, do grego Christos, ungido, empregada em sentido absoluto, é a mais correta, atento que essa palavra não é somente o Messias de Nazaré, mas uma qualidade tomada substantivamente. Dir-se-á, pois, Jesus era o Cristo anunciado, a morte do Cristo e não de Cristo, ao passo que se diz a morte de Jesus e não do Jesus. Em Jesus Cristo, as duas palavras reunidas formam um só nome próprio. É pela mesma razão que se diz o Buda Gautama conquistou a dignidade de Buda por suas virtudes e austeridades. Disse a vida do Buda, do mesmo modo que o exército do faraó e não de faraó. Henrique IV era rei, o título de rei, a morte do rei e não de rei. E aí, não
concentraremos no capítulo 2. Só um minuto. Nós vamos ler esse capítulo 2, eu acredito. Vamos. Capítulo 2, a existência de Deus, da natureza divina, a providência e a visão de Deus. Sendo Deus a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo que existe, a base sobre o que repousa, o edifício da criação, é também o ponto que importa, consideremos antes de tudo. Constitui o princípio elementar pelo que seus efeitos é que se julgam de uma causa, mesmo quando ela se conserve oculta. Se, fendendo os ares, um pássaro é atingido por mortífero grão de chumbo, deduze que hábil atirador o alvejou, ainda que este último não seja visto. Nem sempre, pois, se faz necessário vejamos uma coisa para sabermos que ela existe. Em tudo observando os efeitos, é que se chega ao conhecimento das causas. Outro princípio igualmente elementar, que de tão verdadeiro passou o axioma, é o que de todo efeito inteligente tem que decorrer de uma causa inteligente. Se perguntassem qual o construtor do certo mecanismo engenhoso, que pensaríamos de quem respondesse que eles... Se perguntassem qual o construtor de certo mecanismo engenhoso, o que pensaríamos de quem respondesse que ele se fez a si mesmo? Quando se contempla uma obra-prima da arte ou da indústria, diz-se que há de tê-la produzido um homem de gênio, porque só uma alta inteligência poderia concebê-la. Reconhece-se, no entanto, que ela é obra de um homem, por se verificar que não está acima da capacidade humana, mas a ninguém acudirá a ideia de dizer que saiu do cérebro de um idiota ou de um ignorante, nem ainda menos que é trabalho de um animal ou produto do acaso. Em toda a parte se reconhece a presença do homem pelas suas obras. A existência dos homens antediluvianos não se provaria unicamente por meio dos fósseis humanos. Provou-a também com muita certeza a presença dos terrenos daquela época, de objetos trabalhados pelos homens, um fragmento de vaso, uma pedra talhada, uma arma, um tijolo bastarão para lhe atestar a presença. Pela grosseria ou perfeição do trabalho, reconhecer-se-á o grau de inteligência ou de adiantamento dos que a executaram. Se, pois, achando-vos numa região habitada exclusivamente por selvagens, descobrirdes uma estátua digna de Fídias, não hesitareis em dizer que, sendo incapazes de tê-la feito selvagens, ela é obra de uma inteligência superior a destes. Pois bem, lançando o olhar em torno de si, sobre as obras da natureza, notando a providência, a sabedoria, a harmonia que presidem essas obras, reconhece o observador não haver nenhuma que não ultrapasse os limites da mais portentosa inteligência humana. Ora, desde que o homem não as pode produzir, é que elas são produtos de uma inteligência superior à humanidade, a menos que se sustente que há efeito sem causa. A isto, opõe alguns o seguinte raciocínio. As obras ditas da natureza são produzidas por forças materiais que atuam mecanicamente em virtude das leis de atração e repulsão. As moléculas dos corpos inertes se agregam e desagregam sobre o império dessas leis. As plantas nascem, brotam, crescem e se multiplicam da mesma maneira, cada uma na sua espécie por efeito daquelas mesmas leis. Cada indivíduo se assemelha ao de quem ele proveio. O crescimento, a floração, a frutificação, a coloração se acham subordinados a causas materiais, tais como o calor, eletricidade, a luz, a umidade, etc. O mesmo se dá com os animais. Os astros se formam pela atração molecular e se movem perpetuamente em suas órbitas por efeito de gravitação. Essa regularidade mecânica no emprego das forças naturais não acusa a ação de qualquer inteligência livre. O homem movimenta o braço quando quer e como quer. Aquele, porém, que movimentasse no mesmo sentido, desde o nascimento até a morte, seria um autônomo.
Ora, as forças orgânicas da natureza são puramente automáticas. Fígidas foi um escultor grego do século V a.C., incumbido por Péricles de dirigir os trabalhos de Partenon, e encarregou-se da decoração esculpida de um apogeu do estilo clássico grego. Que legal! Tudo isso é verdade, mas essas forças são efeitos de que hão de ter uma causa. Ninguém pretende que elas constituam divindade. Elas são forças materiais e mecânicas. Não são por si mesmas inteligentes, o que também é verdade, mas são postas em ação, distribuídas e apropriadas às necessidades de cada coisa, por uma inteligência que não é a dos homens. A aplicação útil dessas forças é um efeito inteligente que denota uma causa inteligente. Um pêndulo se move com automática regularidade, e é essa regularidade que lhe está o mérito. É toda material a força que o faz mover-se, nada tem de inteligente. Mas que seria esse pêndulo se uma inteligência não houvesse combinado, calculado, distribuído o emprego daquela força para fazê-la andar com precisão? Do fato de não estar a inteligência no mecanismo do pêndulo, do fato de que ninguém a vê, seria racional deduzir-se que ela não existe, julgando-la pelos seus efeitos? A existência do relógio atesta a existência do relojoeiro. A engenhosidade do mecanismo lhe atesta a inteligência e o saber. Quando um relógio vos indica a hora que desejais saber, quem se lembrará de dizer aí está um relógio bem inteligente? Outro tanto ocorre com o mecanismo do universo. Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. A existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada não só pela revelação, como pela evidência material dos fatos. Os povos selvagens nenhuma revelação tiveram, entretanto creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. Eles veem as coisas que estão acima da possibilidade do homem e deduzem que essas coisas provêm de um ente superior à humanidade. Não demonstram raciocinar com mais lógica do que os que pretendem que tais coisas se fizerem a si mesmas? Da natureza divina. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreender Deus, ainda nos falta o sentido, que só adquire com a completa depuração do espírito. Mas se o homem não pode penetrar a essência de Deus, pode ter como premissa a sua existência. O homem pode, então, pela razão, chegar a conhecer-lhe os atributos necessários e concluir que esses atributos só podem ser divinos, e deduzindo daí quem é Deus. Sem conhecimento dos atributos de Deus, impossível seria compreender-se essa obra da criação. Este ponto de partida de todas as crenças religiosas, e por não se terem reportado aos atributos como ao farol capaz de as orientar, que a maioria das religiões errou em seus dogmas. As que não atribuíram a Deus a onipotência, imaginaram muitos deuses. As que não lhe atribuíram soberana bondade, fizeram dele um Deus ciumento, colérico, parcial e vingativo. Deus é a suprema e soberana inteligência, é limitada a inteligência do homem, pois não se pode fazer nem compreender tudo que existe. A de Deus, abrangendo o infinito, tem que ser infinita. Se a puséssemos limitada num ponto qualquer, poderíamos conceber outro mais inteligente, capaz de compreender e fazer o que o primeiro não faria, assim por diante até o infinito. Deus é eterno. Não teve começo e não terá fim. Se tivesse tido princípio, houvera saído do nada. Ora, não sendo nada coisa alguma, coisa nenhuma pode produzir. Ou então teria sido criado por outro ser. E neste caso, este ser é que seria Deus. Se lhes puséssemos um começo e um fim, poderíamos conceber uma entidade existente antes dele e capaz de lhe sobreviver. E assim por diante, ao infinito. Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, nenhuma estabilidade teriam as leis que regem o universo. Deus é imaterial, isso é, sua natureza difere de tudo que chamamos de matéria. De todo outro modo, não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. Deus carece da forma apreciável pelos nossos sentidos. Deus carece de forma apreciável pelos nossos sentidos, sem o que seria matéria. Dizemos, a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus, porque o homem nada mais conhecendo além de si mesmo, toma a si próprio por termo de comparação, para tudo que não compreende. São ridículas essas imagens em que Deus é representado pela figura de um ancião de longas barbas e envolto num manto. Tem o inconveniente de rebaixar o ente supremo até as mesquinhas proporções da humanidade,
Daí lhe emprestarem as paixões humanas e fazerem um Deus colérico, ciumento, não vai mais que um passo. Deus é onipotente. Se não os possuísse o poder supremo, sempre se poderia conceber uma entidade poderosa, assim por diante, até chegar ao ser cuja potencialidade nenhum outro ultrapassasse. Esse então é que seria Deus. Deus é soberanamente justo e bom. A providencial sabedoria das leis divinas se revela nas mais pequeninas coisas, como nas maiores, não permitindo essa sabedoria que duvide da sua justiça nem da sua bondade. O fato de ser infinita uma qualidade exclui a possibilidade de uma qualidade contrária, porque esta a apoucaria ou a anularia. Um ser infinitamente bom não poderia conter as mais insignificantes parcelas da malignidade, nem o ser infinitamente mau conter a mais insignificante parcela de bondade. Do mesmo modo que um objeto não pode ser de um negro absoluto com a mais ligeira nuance de branco, e nem de um branco absoluto com a menor mancha preta. Deus, pois, não poderia ser simultaneamente bom e mau, porque então, não possuindo qualquer uma dessas qualidades no grau supremo, não seria Deus. Todas as coisas estariam sujeitas ao seu capricho e para nenhuma haveria estabilidade. Não poderia ele, por consequente, deixar de ser ou infinitamente bom ou infinitamente mau. Ora, como as suas obras dão testemunho da sua sabedoria, da sua bondade e da sua solicitude, concluir-se-á que, não podendo ser ao mesmo tempo bom e mau sem deixar de ser Deus, ele necessariamente tem que ser infinitamente bom. A soberana bondade implica a soberana justiça, porquanto, se ele procedesse injustamente ou com parcialidade, numa só circunstância que fosse, ou com relação a uma de suas só de suas criaturas, já não seria soberanamente justo e inconsequente, não seria soberanamente bom. Deus é infinitamente perfeito. É impossível conceber-se Deus sem o infinito das perfeições, sem o que não seria Deus, pois sempre se poderia conceber um ser que possuísse o que lhe faltasse. Para que nenhum ser possa ultrapassá-lo, fácil mister que ele seja infinito em tudo. Sendo infinitos os atributos de Deus, não são suscetíveis nem de aumento, nem de diminuição, visto que, do contrário, não seriam infinitos e Deus não seria perfeito. Se lhe tirassem a qualquer dos atributos, a mais mínima parcela já não haveria Deus, pois que poderia existir um ser mais perfeito. Deus é único. A unicidade de Deus é a consequência do fato de serem infinitas as suas perfeições. Não poderia existir outro Deus, salvo sob a sua condição de ser igualmente infinito em todas as coisas, vistos que, se houvesse entre eles a mais ligeira diferença, um seria inferior ao outro, subordinado ao poder desse outro, e então não seria Deus. Se houvesse entre ambos a igualdade absoluta, isso equivaleria a existir por toda a eternidade um mesmo pensamento, uma mesma vontade e um mesmo poder. Confundidos quanto à identidade, não haveria em realidade mais que um único Deus. Se cada um tivesse atribuições especiais, um não faria o que o outro fizesse. Então, não existiria igualdade perfeita entre eles, pois nenhum possuiria autoridade soberana. A ignorância do princípio de que são infinitas as perfeições de Deus foi que gerou o politeísmo, culto adotado por todos os povos primitivos que davam ao atributo de divindade, a todo o poder que lhes parecia acima dos poderes inerentes à humanidade. Mais tarde, a razão os levou a reunir essas diversas potências numa só. Depois, a aprovação que os homens foram compreendendo a essência dos atributos divinos, retiraram dos símbolos que haviam criado a crença que implicava a negação desses atributos. Em resumo, Deus não pode ser Deus senão sob a condição de que nenhum outro o ultrapasse, porquanto o ser que o excedesse no que quer que fosse, ainda que apenas na grossura de um cabelo, é que seria o verdadeiro Deus. Para que tal não se dê, indispensável se torna que ele seja o infinito em tudo. É assim que, comprovada pelas suas obras a existência de Deus, por simples dedução lógica, se chega a determinar os atributos que o caracterizam.
Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana, o único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo, infinito em todas as perfeições, e não pode ser diverso disso. Tal eixo sobre o que repousa um edifício universal, esse farol cujos raios se estendem pois sobre o universo inteiro, uma única luz capaz de guiar o homem na procura da verdade. Orientando-se por essa luz, ele nunca se transviará. Se, portanto, o homem há errado tantas vezes, é unicamente por não ter seguido o roteiro que lhe está indicado. Tal também o critério é infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. Para apreciá-las, dispõe no homem de uma medida rigorosamente exata nos atributos de Deus que pode afirmar a si mesmo e que toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição com um só que seja desses atributos, que não tenda não tanto a anulá-lo, mas simplesmente a diminuí-lo, não pode estar com a verdade. Em filosofia, em psicologia, em moral, em religião, só há de verdadeiro o que não se afaste, nem um tio das qualidades essenciais da divindade. A religião perfeita será aquela de cujos artigos de fé nenhum esteja em oposição àquelas qualidades, cujos dogmas todos suportem a prova dessa verificação sem nada sofrer. A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ela está em toda parte, tudo vê, tudo preside, mesmo as menores coisas. É nisso que consiste a ação providencial. Como pode Deus tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, imiscuir-se em pormenores ínfimos e preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? Essa interrogação que a si mesmo dirige o incrédulo, concluindo por dizer que, admitida a existência de Deus, só se pode admitir quanto à sua ação que ela se exerça sobre as leis gerais do universo. Que o universo funcione de toda a eternidade em virtude dessas leis, às quais toda criatura se acha submetida na esfera de suas atividades, sem que haja místera a intervenção incessante da providência. No estado de inferioridade em que ainda se encontram, só muito dificilmente podem os homens compreender que Deus seja infinito, pois, vendo-se limitados e circunscritos, eles o imaginam circunscrito e limitado. Imaginando-o circunscrito, figuram nos quais eles são, a imagem e semelhança deles. Os quadros em que vemos com traços humanos não contribuem pouco para entreter esse erro no espírito das massas, que nele adoram mais a forma que o pensamento. Para a maioria, ele é um soberano poderoso, sentado num trono inacessível e perdido na imensidade dos céus. Tendo restritas suas faculdades e percepções, não compreendem que Deus possa e se digne de intervir diretamente nas pequenas coisas. Impotente para compreender a essência da mesma divindade, o homem não pode fazer dela mais do que uma ideia aproximativa mediante comparações necessariamente muito imperfeitas, mas que, ao menos, servem para lhe mostrar a possibilidade daquilo que, à primeira vista, lhe parece impossível. Suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos. Sendo ininteligente, esse fluido atua mecanicamente por meio não só de forças materiais. Se, porém, o propusermos dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, ele já não atuará às cegas, mas com discernimento, com vontade e liberdade, verá, ouvirá e sentirá. As propriedades do fluido perispíritico podem nos dar uma ideia. Ele não é de si mesmo inteligente, pois que é matéria, mas é veículo do pensamento, das sensações e percepções do espírito. O fluido perispiritual não é o pensamento do espírito, é, porém, um agente intermediário desse pensamento. Sendo ele o que transmite, fica de certo modo impregnado no pensamento transmitido e na possibilidade em que nos achemos de isolar o pensamento. A nós parece que ele faz corpo com o fluido, dando a entender que são uma coisa só, como sucede com o som e o ar, de maneira que podemos, a bem dizer, materializá-lo. Assim como dizemos que o ar se torna sonoro, poderíamos, tomando o efeito pela causa, dizer que o fluido se torna inteligente. Seja ou não assim no que concerne ao pensamento de Deus, isso é,
que o pensamento de Deus atue diretamente ou por intermédio de um fluido para facilitar a nossa inteligência, figuremos-nos sobre a forma concreta de um fluido inteligente que enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são de mesma natureza e têm as mesmas propriedades que ele, cada átomo desse fluido, se assim não podemos os exprimir, possuindo o pensamento, isso é, os atributos essenciais da divindade, e estando o mesmo fluido em toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previdência, à sua solicitude. Nenhum ser haverá, por mais ínfimo que o suponhamos, que não esteja saturado dele. Achamo-nos então constantemente em presença da divindade. Nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair ao olhar. Nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento, havendo pois razão para dizer-se que Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. Estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. 1 João capítulo 4, versículo 13. Para estender sua solicitude a todas as criaturas, não precisa Deus lançar o alto da sua imensidade, lançar o olhar do alto da imensidade. As nossas preces, para que ele as ouça, não precisam transpor o espaço, nem ser ditas com voz retumbante, pois que, estando sempre ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele. Os nossos pensamentos são como o som de um sino, que fazem vibrar as moléculas do ar ambiente. Longe de nós a ideia de materializar a divindade, a imagem de um fluido inteligente universal, evidentemente, não passa de uma comparação apropriada a dar de Deus uma ideia mais exata de que os quadros que o apresentam debaixo de uma figura humana. Essa imagem se destina a fazer compreensível a possibilidade que tem Deus de estar em toda parte, de se ocupar em todas as coisas. Temos constantemente sobre as vistas um exemplo que nos permite fazer a ideia do modo por que talvez se exerça a ação de Deus sobre as partes mais íntimas de todos os seres e, consequentemente, do modo por que lhe chegam as mais sutis impressões de nossa alma. Esse exemplo tiramo-lo de certa instrução que a tal respeito deu um espírito. O homem é um pequeno mundo que tem como diretor o espírito e como dirigido o corpo. Nesse universo, o corpo representará uma criação cujo espírito seria Deus. Compreendei bem aqui que há uma simples questão de analogia e não identidade. Os membros desse corpo são diferentes órgãos que o compõem. Os músculos, os nervos, as articulações são outras tantas individualidades materiais, se assim se pode dizer, localizadas em pontos especiais do corpo. Se bem seja considerável o número de suas partes constitutivas de natureza, tão variada e diferente, a ninguém é lícito supor que se possam produzir movimentos ou uma impressão em qualquer lugar, sem que o espírito tenha consciência do que ocorra. Há sensações diversas em muitos lugares simultaneamente. O espírito as sente todas, distingue, analisa, assinala a cada uma a causa determinante e o ponto em que se produziu, tudo por meio do fluido perispíritico. Análogo fenômeno ocorre entre Deus e a criação. Deus está em toda parte, na natureza, como o espírito está em toda parte no corpo. Todos os elementos da criação se acham em relação constante com ele, como todas as células do corpo humano se acham em contato imediato com o ser espiritual. Não há, pois, razão para que fenômenos da mesma ordem não se produzam de maneira idêntica num e no outro caso. Um membro se agita, o espírito sente uma criatura e pensa, Deus o sabe. Todos os membros estão em movimento e os diferentes órgãos estão a vibrar. O espírito se ressente de todas as manifestações, as distingue e localiza. As diferentes criações, as diferentes criaturas se agitam, pensam e agem diversamente. Deus sabe o que se passa e assina a cada um que lhe diz respeito. Daí se pode igualmente deduzir a solidariedade da matéria, da inteligência e da solidariedade entre si de todos os seres de um mundo, a de todos os mundos e, por fim, de todas as criações com o Criador. Quinementes, Sociedade de Paris, 1867, essa última frase. Compreendemos o efeito, já é muito. Será que compreendemos mesmo? Do efeito remontamos à causa e julgamos a sua grandeza pela grandeza do efeito. Escapamos-nos, porém, da sua essência íntima como a da causa de uma imensidade de fenômenos. Conhecemos os efeitos da eletricidade, do calor, da luz, da gravitação,
calculamos-los e entretanto, ignoramos a natureza íntima do princípio que os produz. Será então racional neguemos o princípio divino porque não o compreendemos? Nada obsta a que se admita para o princípio da soberana inteligência um centro de ação, um foco principal a irradiar incessantemente, inundando o universo com seus eflúvios, como o sol com a sua luz. Mas onde esse foco? É o que ninguém pode dizer. Provavelmente não se acha fixado em determinado ponto. Como não está na sua ação, sendo também provável que percorra constantemente as regiões do espaço sem fim. Se simples, os espíritos têm o dom da ubiquidade. Em Deus há de ser sem limites essa faculdade. Enchendo Deus o universo, poder-se ainda admitir a título de hipótese que esse foco não precisa transportar-se por se formar em todas as partes onde a soberana vontade julga conveniente que ele se produza, donde o poder dizer-se que está em toda parte, em parte nenhuma. Diante desses problemas insondáveis, cumpre-se que a nossa razão se humilhe. Deus existe, disso não podemos duvidar. É infinitamente justo e bom, essa é a sua essência. A tudo se estende a sua solicitude, compreendemo-lo. Só o nosso bem, portanto, pode ele querer, donde se segue que devemos confiar nele. Isso é essencial. Quanto ao mais, esperemos que nos tenhamos tornado dignos de o compreender. A visão de Deus. Se Deus está em toda parte, por que não o vemos? Vê-lo-emos quando deixamos a terra? Tais as perguntas se formulam todos os dias. A primeira é fácil de responder. Por serem limitadas as percepções dos nossos órgãos visuais, elas os tornam inaptos à visão de certas coisas, mesmo as materiais. Assim é que alguns fluidos nos fogem totalmente à nossa visão e aos instrumentos de análise. Entretanto, não duvidamos da existência deles. Vemos os efeitos da peste, mas não vemos o fluido que a transporta. Vemos o corpo em movimento sob a influência da força da gravitação, mas não vemos essa força. Os nossos órgãos materiais não podem perceber as coisas de essência espiritual. Unicamente com a visão espiritual é que podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial. Somente a nossa alma, portanto, pode ter a percepção de Deus. Dar-se-á que ela o veja logo após a morte? A esse respeito, só as comunicações de além-túmulo podem nos instruir. Por elas sabemos que a visão de Deus constitui privilégio das mais purificadas almas e que bem poucas, ao deixarem o envoltório terrestre, se encontram no grau de desmaterialização necessária a tal efeito. Uma comparação vulgar tornará facilmente compreensível essa condição. Uma pessoa que se acha no fundo de um vale, envolvido por densa bruma, não vê o sol. Entretanto, pela luz difusa, percebe a claridade do sol. Se começa a subir a montanha, à medida que for ascendendo, o nevoeiro se dissipando e a luz ficará cada vez mais viva. Contudo, ainda não verá o sol. Só depois que haja elevado acima da camada brumosa e chegado a um ponto onde o ar esteja perfeitamente límpido, ele contemplará todo o seu esplendor. Allan Kardec escreveu de acordo com os conhecimentos da época, antes de 1894, ano em que se descobriu a doença da peste bubônica. Era devida à bactéria Yersinia pestis, em homenagem ao bacteriologista francês Alexandre Yersin, 1863-1943, que é transmitida ao homem pela pulga do rato. O mesmo se dá com a alma. O envitório perispíritico, conquanto não seja invisível, é impalpável, e a correlação a ela, a verdadeira matéria, ainda grosseira demais para certas percepções. Esse invólucro, porém, se espiritualiza à proporção que a alma se eleva em moralidade. As imperfeições da alma são as quais camadas nevoentas que lhe obscurecem a visão. Cada imperfeição de que ela se desfaz é uma mácula a menos. Todavia, só depois de se haver depurado completamente é que goza da plenitude das suas faculdades. Sendo Deus a essência divina por excelência, unicamente entre os espíritos que atingiram Sendo Deus a essência divina por excelência, unicamente os espíritos que atingiram mais alto grau de desmaterialização podem perceber. Pelo fato de os espíritos imperfeitos não verem a Deus, não se segue que eles sejam mais distantes de Deus que os outros. Esses espíritos são os demais, como todos os seres da natureza.
se encontram mergulhados no fluido divino do mesmo modo que nós mesmos estamos na luz. O que há é que as imperfeições daqueles espíritos são vapores que os impedem de vê-lo. Quando o nevoeiro se dissipar, vê-lo-ão resplandecer. Para isso, não lhes é preciso subir, nem procurá-lo nas profundezas do infinito. Desimpedida a visão espiritual das bélidas que obscureciam, eles o verão em todo lugar, onde se achem, mesmo da terra, porquanto Deus está em toda parte. O espírito só se depura com o tempo, sendo diversas encarnações o alambique em cujo fundo deixa de cada vez algumas impurezas. Com o abandonar o seu invólucro corpóreo, os espíritos não se despojam instantaneamente de suas imperfeições, razão porque depois da morte não veem a Deus mais do que o viam quando vivos, mas à medida que se depuram, têm nele uma intuição mais clara, não o veem, mas compreendem-no melhor, a luz é menos difusa. Quando, pois alguns espíritos dizem que Deus lhes proíbe, respondam a uma dada pergunta, não é que Deus lhe apareça ou dirija a palavra para lhes ordenar ou proibir isto ou aquilo, não. Eles, porém, os sentem, recebem os eflúvios do seu pensamento, como sucede com relação aos espíritos que nos envolvem em fluidos, embora não o vejamos. Nenhum homem, conseguintemente, pode ver a Deus com os olhos da carne. Se essa graça fosse concedida a alguns, só o seria no estado de êxtase, quando a alma se acha tão desprendida dos ágios da matéria que torna possível o fato durante a encarnação. Tal privilégio, aliás, exclusivamente pertenceria a almas de eleição encarnadas em missão, que não em expiação. Mas com os espíritos da mais elevada categoria, refugem de ofuscante brilho, pode dar-se que espíritos menos elevados, encarnados ou desencarnados, maravilhados com o esplendor de que aqueles que se mostrem cercados, susponham estar vendo o próprio Deus. É como quem vê um ministro que o toma pelo seu soberano. Sob que aparência se apresenta Deus aos que se tornam dignos de vê-lo? Será sobre uma forma qualquer? Sobre uma figura humana ou como um foco de resplandecente luz? A linguagem humana é importante para dizê-lo, porque não existe para nós nenhum ponto de comparação capaz de nos facultar a ideia de tal coisa. Somos quais cegos de nascença, a quem procurassem inutilmente fazer compreender-se um brilho do sol. A nossa linguagem é limitada pelas nossas necessidades e pelo círculo das nossas ideias. A dos selvagens não poderia descrever as maravilhas da civilização. A dos povos mais civilizados é extremamente pobre para descrever os esplendores do céu. A nossa inteligência é muito restrita para os compreender e a nossa vista, por muito fraca, ficaria deslumbrada. E é isso, pessoal. Hoje nós encerramos por aqui, capítulo 1 e 2. E no próximo vídeo a gente fala no capítulo 3 sobre a origem do bem e do mal. Um beijo!